Galera, eu admito que eu tava pronto pra vir aqui gravar esse vídeo pra vocês e ficar zoando o Palmeiras e falar: nossa, pelo amor de Deus, eu não aguento mais comer carne de porco, né? Que o Mengão meteu 2-0 no Palmeiras no jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil, depois perdeu por 1-0, mas mesmo assim se classificou para as quartas de finais, deixando o Palmeiras nas oitavas de finais, desclassificando o Verdão da Copa do Brasil. Eu já tava pronto aqui pra zoar, né, falar que não aguentava mais comer carne de porco, contando com a vitória do Flamengo hoje contra o Palmeiras, principalmente tendo em vista e levando em conta que o Flamengo foi com força total. O Palmeiras não chegou nem perto de ir com força total. O Flamengo tinha Cebolinha, De La Cruz, Arrascaeta, Pedrão, Gerson, Eric Pulgar, mas mesmo assim o Flamengo conseguiu empatar com o Palmeiras. Detalhe, era para ter perdido. Por muita sorte, o primeiro gol do Palmeiras estava impedido. O segundo, nós não tivemos essa sorte, o Flamengo acabou com o empate. Mas, novamente, gol de bola aérea. Sem mais delongas, vamos ver o que o pessoal da ESPN Brasil falou aí do programa Sport Center. O Zé Elias aí fez uma análise espetacular a respeito desse jogo entre Mengão e Palmeiras pelo Brasileirão, que teve como final placar 1-1. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada aí. E o Palmeiras saindo no lucro, porque o Flamengo estava com força total. Enquanto isso, o Palmeiras não estava nem perto disso. Bora olhar aí. Falando com o Mauro antes de começar o programa, o Tite colocar o time inteiro titular, né? Então, tem isso. Porque tem mas é quinta-feira, mas dentro de uma linha de raciocínio do Tite, dentro daquilo que ele vem fazendo ao longo do ano, eu esperava um time mesclado, um time com alguns jogadores de fora, por exemplo, com a Arrascaeta, segurando um pouquinho a Arrascaeta, o próprio De La Cruz jogando um tempo, entendeu? Ou segurando ali no banco para ver se precisa, porque ele volta de uma contusão, né, de uma pancada no joelho. Alguns jogadores que são importantes assim, para o Flamengo em termos de reposição, porque se o Arrascaeta sai, você não tem um jogador à altura que faça o trabalho do Arrascaeta. Se o De La Cruz sair também, nós já vimos aí. E a maior prova foi hoje, né? O De La Cruz sai, ele coloca o Léo Ortiz, ele tira o Pulgar, que já tinha um cartão amarelo, ele tira o De La Cruz machucado, aí ele coloca Léo Ortiz e Alan. Quando ele coloca Léo Ortiz e Alan, o time se perde. Se perde em posicionamento. Aí você tem o Veiga que entra para fazer um segundo volante, você tem o Rômulo que entra também para fazer um atacante, mas volta um pouquinho na marcação, mas sem a bola ele joga como um segundo atacante pressionando os zagueiros. O Rony também adianta um pouquinho mais, ou seja, o time do Palmeiras pressiona a equipe do Flamengo e o Flamengo não consegue sair. E aí depende do Gerson voltar no meio campo para poder dar um pouquinho de desafogo para os dois jogadores de meio campo, para o Léo e para o Alan. Nessa troca nessas substituições, o time do Palmeiras cresceu, e se tivesse talvez mais 5 minutos, o Palmeiras poderia criar mais situações de gol, porque depois das substituições o Palmeiras controlou o jogo. Já vou chamar o Zinho então para participar agora sim aqui do Sport Center conosco, e já a Renata Ruel falando aí desses lances todos, dos impedimentos. O Palmeiras reclama ali de um cartão também que deveria ter uma cor diferente segundo o Palmeiras pro Pulgar. A gente fala sobre isso. Zinho, boa noite, a gente fala sobre esse 1-1. O Zé Elias avaliava aqui que as mudanças do Palmeiras, as mudanças do Abel surtiram mais efeito que as do Tite. Você concorda? Boa noite, Zinho. Com certeza. Boa noite, Vicário, tudo bem? Tudo. Prazer estar contigo mais uma vez. Zé Elias, meu parceiro. Mauro Naves todo dia, né? Tá enjoado de mim o Mauro Naves. Vamos lá. Um abraço, presidente. Valeu. E fã de esporte. Eu concordo sim com o Zé. Um jogo bem diferente, né, do que a gente viu desses confrontos de Copa do Brasil, né? Esse sim, o Palmeiras não só jogando na defesa, como foi no jogo no Maracanã pela Copa do Brasil, que gerou muitas críticas, né? Abdicou totalmente do ataque, e da mesma forma foi para o Flamengo, né? No jogo de volta, o jogo com a vantagem, discutimos muito sobre isso, né, presidente? Sobre a postura do Flamengo também. Esse jogo, por mais que o Flamengo no início do jogo tenta mais jogar, até por jogar em casa e pelas escolhas de escalação, né, o Tite não poupou tanto assim como o Palmeiras,
Enfim, acho que um jogo mais equilibrado, mas um Palmeiras com um resultado adverso e as mexidas todas feitas, como o Zé falou, a gente vê um Palmeiras querendo buscar o resultado, porque uma derrota o deixava atrás na pontuação, né? Na briga ali pela primeira colocação, mas uma derrota seria muito pior. Então o garoto, né, que entra, logo que entra, né, 18 aninhos, fazer um gol num clássico como esse, na rivalidade como está, esse jogo, né, o que ele está representando no cenário nacional, Palmeiras e Flamengo, é a maior rivalidade do momento não, de alguns anos, deve ser com certeza esse garoto aí deve estar vivendo um momento muito especial, o Luigi, né, e acaba fazendo o gol de empate, como o Zé falou, o Palmeiras poderia até no final do jogo, como propôs mais o jogo, buscar outro resultado. Mas no final acho que fica até justo. Agora tem as polêmicas todas, né, Vicário? Vamos esperar a Renata aí, ela vai falar e a gente vai dar a nossa opinião aqui também, mas mais uma vez, muitas polêmicas, né? Você acha, Mauro, que o Flamengo deveria... Porque assim, o Flamengo ele jogou com força máxima, o Palmeiras não, com muitos jogadores titulares, principalmente da defesa, né, mas não com todos os seus principais jogadores. O Flamengo, você acha que deveria ter feito uma escolha diferente, Mauro? Não, eu acho que era muito importante esse jogo. E eu não acreditava mesmo durante a semana. O Zinho não esteve conosco na sexta e a gente discutiu isso. E eu comentava com o Zé, que eu acho que o Pascoal, o Silas, que esteve conosco, eles tinham dúvidas, assim, achavam que poderiam ser 2 times mesclados hoje, por causa dos compromissos durante a semana. Né? E Palmeiras principalmente com o Botafogo, né? Sim. É um jogo... Já na quarta, o Flamengo é na quinta. Exato, né? É um jogo muito pesado aí e muito decisivo, né? Vale muito esportivamente continuar na Libertadores e também financeiramente. Mas eu achava que não, porque penso eu que se o Abel vai com um time muito poupado e perde esse jogo, aquilo que nós comentamos há pouco, ia ficar muito distante. Por sorte deles, Flamengo, Botafogo, e do próprio Fortaleza, desculpa, Flamengo, Palmeiras e do próprio Fortaleza, o Botafogo não ganhou. Mas uma derrota hoje aí do Palmeiras e uma vitória do Botafogo já deixaria uma margem muito grande de pontos. Aí o Palmeiras não passa pelo Botafogo na Libertadores, vai correr só atrás do brasileiro? Tá, mas a quantos pontos? A 9, 10, entendeu? De novo essa história? De novo aquela história. Então, assim, eu achava que o Palmeiras, mesmo tendo que jogar e tal, uma partida muito importante e ele marcaria. Galera, o Flamengo não aproveitou isso aí, né? O Flamengo não aproveitou a derrota do Botafogo. O Flamengo, em certo momento do jogo, alguns momentos do jogo, quando estava vencendo por 1-1, estava alcançando a liderança. O Flamengo, quando o jogo estava em 1-0 ainda, estava ganhando, estava assumindo a liderança, né? O Botafogo, felizmente, acabou perdendo aí e o Flamengo não aproveitou isso. O Juventude venceu o Botafogo por 3-2 e o Flamengo não aproveitou. O Flamengo estava com 40 pontos, iria para 43, mesma quantidade de pontos que o Botafogo, mas por conta da saldo de gols, no 1-0 o Flamengo estava com 15 saldo de gols, o Botafogo tem 14 e o Flamengo estava novamente alcançando a liderança, né? O Flamengo estava aí com uma sorte muito grande, mas o Flamengo não aproveitou e não alcançou a liderança. Pelo contrário, manteve ali no 0-0. Infelizmente, o Flamengo não aproveitou a chance e assumiu a liderança do campeonato, algo que não vinha fazendo já fazia um tempinho aí. O Flamengo errou, e errou muito em não aproveitar essa chance, cara, e assumir liderança. No dia 18, o Flamengo tem um confronto direto com o Botafogo, né? Então pode novamente tentar assumir a liderança aí, se o Fortaleza não passar e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas dia 18 tem um confronto direto e no dia 15 tem aí o tão aclamado jogo, né, contra o Bolívar, pelas oitavas de finais da Conmebol Libertadores. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Daqui a pouco vou trazer para vocês a coletiva, o técnico Tite. Enfim, por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Relembrando, deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais.
Vamos, Flamengo!